a Tânia Poppenmeier, que é a coordenadora do Sinseb, para falar sobre a convenção coletiva de 2025, o reajuste salarial, a campanha salarial para 2025, junto à Prefeitura de Brusque. Essa semana, acho que foi anteontem, tivemos uma reunião, uma assembleia que não foi, pelo menos não acabou não sendo deliberativa, mas foi uma espécie de consultiva, né? Para que a negociação continuasse. O Rodrigo, inclusive, passou os pontos. Eu queria que você repetisse antes de quais são os pontos que são os principais pontos. São, na verdade, se tiver errado, Tânia, pode corrigir. Bom dia, né, Tânia? Bom dia. São de toda a lista, de toda a lista de reivindicações, está esbarrando em 3, na verdade, né? Isso. Que é a questão do reajuste salarial como, né? Do ganho real. Do ganho real, da questão do piso do magistério e também da questão do vale alimentação, que, segundo eu ouvi do pessoal da prefeitura, o aumento do vale alimentação que está sendo, enfim, que foi indicado por vocês, pelo menos a justificativa da prefeitura, que seria uma despesa enorme de milhões de reais para fazer esse aumento. Estou falando da questão do vale alimentação. Bom dia a todos. Realmente são 3 pontos que estão assim emperrando a negociação, são 3 cláusulas. Algumas tiveram avanço durante a negociação, a questão da reestruturação das carreiras. Ontem nós tivemos uma nova rodada de negociações no final da tarde. A administração avançou pouquíssimo no auxílio alimentação, ela chegou a 750. O reajuste, eles insistem em manter somente a inflação, que isso não é ganho, porque já tem previsão legal, está no nosso estatuto, que a administração tem que repassar a inflação. E o piso do magistério. Faz anos que a carreira vem sendo achatada, pessoas que trabalham há 12, 13 anos ganham a mesma coisa que quem está entrando. Então, teria que ser feita uma reclassificação da carreira dos professores. Ontem, essa proposta, a administração se mostrou aberta a fazer durante o ano a reclassificação geral na tabela do magistério. Agora, o que está pegando mesmo é o reajuste e o auxílio alimentação. Em anos anteriores, vamos pegar o ano passado, que é da atual administração, a folha estava em quase 51% no limite prudencial. Então, era muito difícil de conceder um ganho real, verificando o número de servidores que a Prefeitura de Brusque tem. Mas este ano não. Desde o início do ano, a administração vem anunciando que o comprometimento da folha está em 45%. Então, pouco que se pede de ganho real ou que se consiga avançar nas negociações, é mais fácil de o servidor aceitar. Ontem foi votado na Câmara a inflação mais 1% de ganho real e o auxílio alimentação deles de 950 foi majorado para 1.050. São servidores públicos do município de Brusque. Claro, a Câmara tem orçamento próprio, mas são servidores. Então, essa diferenciação, os servidores do Executivo ficam indignados com essa diferenciação de auxílio alimentação. Só uma informação, como é que está a alimentação hoje na Prefeitura? 680. E vocês estão pedindo? Nós pedimos 1.000 para chegar próximo ao da Câmara. Né? É claro que negocia-se um valor menor, mas eles alegam que se eles pagarem R$800, a folha anual aumenta em milhões. Realmente, essa divulgação ontem foi feita pela administração. Nós fizemos uma assembleia na terça-feira. Essa assembleia foi em caráter informativo, até porque, do jeito que as negociações estão, o servidor, ele poderá não receber o reajuste este mês de março, e sim no mês de abril, retroativo a março ou em complementar. E a categoria precisava ser informada de como está as negociações e que isso poderia acontecer este ano. E quanto a isso, a categoria apoiou essa
decisão de continuar as negociações e que, se vir, o reajuste pode ser no mês de abril, de uma forma ou de outra. E as negociações não se encerraram. Na terça-feira nós teremos mais uma rodada de negociações, esperamos que seja a última, e, segundo o secretário, com a provável presença do prefeito. Então estamos aguardando, até porque aqui na Redondeza o Sinceb representa Guabiruba e Botuverá. Guabiruba nós conseguimos um reajuste de 6,5 e Botuverá de 6. Então, os municípios vizinhos praticamente pagaram o piso da educação para todos. O reajuste, né, do salário da educação. Tânia, você havia mencionado numa outra oportunidade, eu não lembro se foi no ano passado, na negociação do ano passado, elogiado justamente o fato de o prefeito participar dessas rodadas, das reuniões. Inclusive, você até destacou que, diferentemente do anterior, do ex-prefeito Arivec, quem participava era o secretário. E agora você me traz aí que o prefeito não tem participado dessas reuniões? Assim, ó. Durante as negociações, ele não tem participado, mas o secretário nos informou que ele estará presente na última rodada, que é onde provavelmente a gente fecha as negociações com a administração e leva para a categoria para aprovação, para apreciação, né? Podendo ser aprovado ou não. Eu lembro que o Valdomiro citou aqui no programa, e o Valdomiro tem uma memória muito prodígia, muito fértil, né? Falou que numa entrevista contigo, eu não lembro disso. Não foi numa entrevista, foi numa conversa informal. Informal? Foi fora do microfone. Pode. Você falou no ar aqui, pode, né? até porque não tem nada demais. Você falou no ar aqui que você teria dito, aliás, que você disse, eu não vou falar teria, porque você disse, que o Valdomiro falou, acredito nele. E ele falou, você disse que nos últimos tempos aí, um dos prefeitos que teve mais facilidade de negociação foi o André Vec. Assim, nós tivemos sempre algumas dificuldades de negociação com prefeitos. As negociações mais difíceis aconteceram lá no passado, um ano, né? Quando o ex-prefeito Paulo Esse, não era ele quem negociava, era o secretariado dele. E era uma negociação muito difícil. E depois... E por incrível que pareça, foi ele que foi o cara que implementou o plano de cargos e salários da prefeitura. Na realidade, o problema não era ele, né? A lei a lei já existia, ele foi reestruturado. Exato. E depois nós tivemos no governo do ex-prefeito Arivec, que nunca recebeu o sindicato. Sempre foi com o secretário, na época, o Molina, e também uma época foi o atual prefeito secretário. Quando ele foi secretário, ele sempre recebeu, sempre teve tivemos boas negociações, até ano passado, quando ele teve aquele mandato, né, ali diferenciado, ele sempre recebeu. Esse ano ele também recebe o sindicato quando precisamos conversar com ele, ele nunca fechou as portas. Esse ano, o ano passado também quem participou da maior parte da negociação foi o ex-secretário José Henrique. Esse ano é o secretário Zanella. E ele nunca fechou as portas para receber o sindicato como representante dos servidores. Sempre recebeu de uma forma educada. Essa negociação também está correndo de uma forma tranquila, no sentido de respeito de ambos os lados. Mas nós, claro que a gente preza por esse respeito, mas nós também queremos que a coisa avance para o servidor. E foi com o prefeito André que nós fechamos vários acordos de processos. Então, assim, ele sempre foi receptivo. Nós servidores públicos, desejamos que ele continue agindo desta forma. Tanto que ele teve uma votação expressiva nas eleições, né? Mas ele sempre foi uma pessoa aberta a ouvir o servidor público. O ano passado, na negociação, nós reestruturamos algumas carreiras do serviço público. Do SAMAI foi todo o SAMAI, né? Houve uma reestruturação na carreira inteira do SAMAI o ano passado. E de alguns cargos internos da prefeitura. Até porque nosso plano de cargos e salários e estatuto tem 16 anos. Ele precisa ser atualizado. E o ano passado, então, a gente
estruturou essas carreiras, e este ano tem muitas outras carreiras que a administração está aberta a reestruturar. Já deu o ok que durante o ano será feita essa reestruturação de servidores que está muito abaixo, até algumas categorias têm piso nacional, mas não está previsto no nosso estatuto, e que eles estão abertos a negociar. Então, estamos agora, o que está empatando realmente é o maior, que ontem eles sinalizaram da educação, é o auxílio alimentação e o reajuste de ganho real. Ô, Tânia, esse ano chamou a atenção um projeto de lei que chegou na Câmara de Vereadores e foi inclusive questionado aí por 2 vereadores do Partido Novo, acho que foram os únicos, um não estava presente, né? Sobre o projeto de lei 1/2025, você já tem conhecimento, que é o bônus de eficiência e produtividade tributária. O prefeito veio aqui, explicou, mas e deu para realmente entender a ideia do projeto. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu até comentei, a gente comentou aqui na mesa, foi esse tipo de projeto, ele não se torna injusto para outras categorias do serviço público, quando você, de certa forma, você turbina uma categoria, que são os auditores fiscais, certo? Eu compreendi a explicação do prefeito, né? Mas você turbina uma categoria em detrimento a outras, que inclusive com, digamos assim, com, todas são importantes, né? Mas assim, eu digo com o maior número, por exemplo, saúde e educação, que são os maiores, o maior número de servidores públicos dentro da administração pública de Brusque e da maioria das prefeituras, né? O que o Sinceb entende sobre isso? Isso pode provocar um efeito negativo dentro da categoria? Ou provocou alguma coisa? O que você diz sobre isso? O fato de o projeto ter sido aprovado em janeiro, muitos servidores acabaram não tendo acesso a ele, né? Só depois. Sim. Realmente há na categoria um questionamento de por que essa diferenciação entre servidores. Uhum. Que todos são servidores, cada um no seu papel, que tem que ser... com a sua importância. Todos são importantes e que tem que desempenhar as suas funções para qual prestou concurso ou processo seletivo. Mas isso criou uma indisposição, você acha que de alguma forma um desconforto dentro da categoria? Não, houve algumas que criticaram, né? Mas assim, uma grande retaliação da categoria não houve. Né? E o sindicato, ele nunca defendeu gratificação. Nós sempre defendemos salários valorizados, porque gratificação, a tua contribuição para o regime próprio de previdência, ela é optativa, eu posso contribuir ou não. Nesse caso é optativo. Nesse a gratificação sim. Certo. E ele pode... E aí prejudica a própria previdência. E ele pode não... ele não leva para aposentadoria se ele não contribuir. Certo. Então, também não é uma coisa que é boa para o nosso regime, né, de previdência. Se ele ganha o regime geral, todas as tuas verbas, ele conta para contribuição. Mas aí também não causa uma outra situação com a questão do orçamento do município e esse como é que é o nome desse limite de gasto porque quando o funcionário, quando o servidor público, ele adere à contribuição, tem que ter uma contrapartida do município também. Sim. Isso não tem um efeito sobre como é que chama esse percentual prudencial, né? De limite. Limite prudencial. Limite prudencial, exato. Sim, como a prefeitura está trabalhando tranquilamente com a questão da lei de responsabilidade fiscal, isso não é empecilho. E para o município, a gente vê claramente até que o prefeito, quando esse projeto foi para a Câmara, eu estava lá, eu
eu vi a defesa do representante de governo, no sentido de o município arrecadar mais, onde os servidores valorizassem o servidor para que ele desempenhasse essa função. Publicamente nós não temos nenhuma divulgação de que já houve ou começou a notar-se uma diferenciação desse lado para justificar a gratificação. E hoje, para a prefeitura, isso, com o que eles têm do limite prudencial, não está afetando as contas. Uhum. Eu já fico imaginando aqui, a prefeitura hoje luta muito contra, eu acho até que fez campanha, ou tem alguma coisa relacionada aos servidores que acabam deixando o trabalho por atestado médico. Principalmente na área da própria saúde e educação, que são os dois lados mais afetados, né? Até eu acho que ia ter agora também um incentivo para isso. Não sei se isso entrou nesse... Não, pela tua fisionomia aí, já a câmera não está ainda te mostrando, mas já parece que tem alguma coisa em cima disso também, então. Sim, faz parte da negociação na reestruturação do plano da carreira dos professores, um incentivo como, digamos, um 14º, que a administração pretende pagar anualmente com alguns critérios. E um deles é reduzir o número de atestados. É uma iniciativa do executivo. Isso. Mas aí fico eu com uma preocupação bem grande, porque nós sabemos que o servidor adoece como qualquer outra pessoa. E para ganhar esse incentivo, ele vai para uma sala de aula ou para uma UBS se arrastando, né? Então, assim... O próprio cidadão vai ser prejudicado. Isso. Então, assim, desde a pandemia, a educação e a saúde são os setores mais preocupantes que existe no serviço público. Adoeceram, não estão sendo tratados como deveriam ser. Eu estou falando de saúde, né? Não de... eles não pararam de trabalhar durante a pandemia, estavam sob pressão diária. O professor fazendo home office, aula online, o pessoal da saúde ali na frente do comando da pandemia. Então nós temos, e uma das reivindicações da pauta é que a administração contrate um profissional em psicologia para atendimento somente dos servidores públicos que precisem desse tratamento, porque se a prefeitura for divulgar qual é o maior motivo de afastamento, é a questão da saúde e da educação, que foram os setores mais atingidos durante a pandemia. Tânia, você falou sobre a questão de reestruturação da carreira, né? Que tudo está sendo tratado. Eu tenho uma dúvida que até me surgiu, na verdade foi uma dúvida que surgiu atrás, eu aproveito a tua oportunidade. Esses novos servidores que estão entrando, novos agora, através desse concurso, né? Desses processos seletivos que estão acontecendo, eles entram sobre os mesmos benefícios, com as mesmas situações desses funcionários antigos, ou mais à frente vai ter algum problema de reestruturação? Não sei se consigo cumprir a minha pergunta. Entendi. Em 2021, final de 2021, houve uma reforma previdenciária e administrativa. E nessa reforma, a administração mandou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei tirando o direito dos novos, a partir de quem entrasse, a partir de 1º de janeiro de 2022, não teriam mais licença prêmio e nem triênio, que hoje é triênio. A prefeitura tinha já enviado para a Câmara um projeto anterior, onde ela congelava de todos os servidores. E aí buscamos conversa com os vereadores da época, fomos negociar com a administração, e para não colocar o nosso regime próprio de previdência nas mesmas regras do regime geral, houve sim uma assembleia do sindicato onde foi apresentado essa proposta, e os servidores preferiram manter de quem já tinha
e que os novos servidores viessem junto ao sindicato e fossem reivindicar esses benefícios que estavam sendo retirados de quem iria entrar. E aí o que foi decidido em assembleia, né? Quem decide é a assembleia, ela é soberana, que então permanecesse o nosso anuênio correndo normalmente, de quem já estava, a licença-prêmio, e que a nossa reforma previdenciária permanecesse como era. Hoje a reforma do regime geral soma-se 100% de todas as verbas e na nossa as 80 melhores. Continua essa. E a questão da idade, a regime geral hoje a mulher é 62 e o homem 67. E o nosso regime, a cada 4 anos, aumenta 1 ano de idade. Então, ficou bem mais fácil de ser contemplada a aposentadoria. E continuamos também com a aposentadoria especial da educação, que já era, né, diferenciado. Então, assim, realmente hoje não tem, mas os novos servidores que estão entrando já estão reivindicando, né, já o 2º ano que está na pauta de negociação, a volta do triênio para todos e a licença-prêmio para todos. Certo. Isso é uma coisa que você imagina que, pelo menos você fala, isso entra na pauta de reivindicação pelo 2º ano, né? Talvez seja até um assunto, não sei como é que você está tratando como prioridade, talvez não seja uma coisa que nem essa gestão vai tratar, mas mais à frente isso vai ter que ser colocado como uma pauta de extrema importância. Nós não retiramos o que nós não avançamos. Certo. Muitas vezes são lutas históricas, bandeiras de luta do sindicato. E essas com certeza vão ser até nós alcançarmos a volta para todos esses servidores. Pode ser neste governo, como pode ser nos próximos governos. Você falou há pouco, e aí eu acho que isso aí tem a ver com essa questão da atualização do estatuto, do plano de cargo e salário. Do plano de cargo e salário. Mas aí, quando a gente fala em plano de cargos e salários e também em servidores, o serviço público está mudando, assim como o mundo está mudando também, né? E inclusive as profissões estão mudando, as atividades dentro do serviço público estão mudando, como muda na iniciativa privada. Aí nesse aspecto há também algumas situações em que o Sinceb percebe dificuldade para ajustar esses salários para determinados servidores, o que está chegando agora ou não? Sim, muitas pessoas fizeram concurso, quando elas se deparam com a realidade do salário, eles acabam fazendo na região um comparativo. Sim. E nós temos sim essa dificuldade. Por exemplo, a Secretaria de Obras, eles estão tendo muita dificuldade em contratar profissionais por causa do baixo salário. E então a reestruturação é necessária e a dificuldade de, por exemplo, a prefeitura tem carreiras que está em EQV, que é carreira em extinção. Enquanto tiver gente trabalhando, ela existe. A hora que o último se aposentar, extingue. Extingue. Me dá um exemplo, um serviço dentro da prefeitura que hoje não... Auxiliar administrativo. Os leitoristas do SAMAI. Certo. No SAMAI tem mais carreiras, então esses, enquanto tem esses concursados, ela permanece, mas não abre-se processo seletivo para essas funções. Certo. E a hora que o último dessa carreira se aposentar, ela deixa de fazer parte do governo. E não existe um instrumento hoje na legislação que o Sinceb e a própria prefeitura poderiam trabalhar para o aproveitamento desse servidor em outra área? Existe algum instrumento legal para isso? Existe. Inclusive com até valorização salarial profissional, né? Existe, para isso precisa de uma reestruturação do plano de cargos. Então, nesse caso, haveria a necessidade disso, mas sim, hoje não tem. Não tem. Porque às vezes a gente discute aqui, né? Por que a prefeitura está faltando funcionário em determinado setor? Mas no outro setor você
coisa que é público, você já deve ter ouvido. Você chega lá, tem gente se abanando porque não tem nada para fazer. Por que não tira daqui e bota para lá? Não pode? Não. É chamado de desvio de função. Porque eu prestei um concurso para desempenhar essas funções que está na minha carreira. Certo. E o que foge delas é desvio de função. Não pode. Mas eu vou te dizer que a fala das pessoas quando chego lá e tem gente se abanando, pode ter certeza que não é servidor seletivo ou efetivo. É cargo comissionado. Comissionado, boa. Deixa eu perguntar aqui, eu estava aqui respondendo as mensagens, me perdoe se de repente eu fizer uma pergunta que o Rodrigo, você já fez. Você sempre perdoador, Valdemir. Isso é pesado. Tem essa licença poética. Da falta do profissional na creche ali, você chegou a levantar ou não? Não? A cozinha? A que foi trazida, inclusive ontem na Câmara, a vereadora Beth abordou o assunto, e eu até brinquei com um amigo meu, que disse o seguinte: eu vivi para ver o Paulinho Sestrem agindo do outro lado, que fazendo a defesa na legislatura anterior, onde ele era ferrenho e deixou de ser pedra vindo vida dessa. E esse fato da falta do servidor foi trazido aqui pela vereadora Beth, e eu ouvi de outros servidores que é fato, é algo que realmente aconteceu. Óbvio, na Câmara o papel de quem está na base do governo é dizer que isso não é desconstruir isso, né? O que aconteceu desse fato? O sindicato está a par dessa situação também? E o que o sindicato pode ou tem algum tipo de atuação, Tânia? Só deixa eu completar contigo para te ajudar, Valdomiro. Tá. Até aí já respondendo esse questionamento do Valdomiro, que é bem pertinente. Você mesmo aqui já falou sobre isso, e a secretária de Educação esteve recentemente quando nós falamos do professor para... Hora de atividade. Hora atividade pro especial lá, o monitor. Monitor ou professor 2? Não, o município é monitor. É monitor? É um monitor do AE que é para crianças com necessidade especial. Sim, mas é monitor. E você chegou a dizer que às vezes até tinha monitor que não estava preparado para determinada atividade, que abrindo e fechando aspas, sendo obrigado a fazer uma atividade que não era a especialidade dele. Então, dentro dessa colocação do Valdomiro, especificamente, que nós estamos tratando de educação, o que você tem a dizer sobre isso? A falta desses profissionais é verdadeira. Como eu disse, muitas vezes não é o município que não quer contratar, é o baixo salário ofertado e a logística da distância da escola, da casa do servidor até a escola. A gente sabe que a nossa cidade não tem ônibus que atenda a demanda que deveria atender. Então, falta esses profissionais, sim, tem que ser por processo seletivo, e quando chega a minha vez de escolher, eu moro no São Luís, eu vou ter que escolher lá no Poço Fundo. Não tem ônibus, eu não tenho carro. Eu acabo desistindo e a escola fica sem este profissional. Eu faço parte do Conselho de Alimentação Escolar e nós visitamos as escolas. Esse conselho visita semanalmente as escolas. A falta desses profissionais, sim. Vejo que o município tem que reestruturar essa forma de seletivo para esse trabalho, porque sobrecarrega os outros. Tem escola que a servente, ela tem que sair do seu local de trabalho para ir ajudar na cozinha ou para ser a merendeira naquele momento. Então, essa falta existe, o município pode dizer que não existe, mas existe sim, basta ir nos locais de trabalho. O que a vereadora, ela está indo nas escolas. Ela está levantando os fatos, ela tem fotos, ela tem tudo isso que ela pode provar o que está acontecendo. A questão do monitor. O monitor, ele faz um processo seletivo, tem que ter ensino médio. Mas lá no processo seletivo não se pede experiência, não se pede nenhuma formação ou capacitação para atender essas necessidades especiais. Acontece sim, é aquela história: eu sou jogado na jaula dos leões e se vire.
nós temos não só monitores e professores que são agredidos por essas crianças. A criança não tem culpa, porque ela é um autista nível 3 não verbal, vamos pegar como exemplo. Quando ela está em crise, ela machuca quem está perto e é ela mesmo. Então, se eu não tiver um preparo para lidar com essa criança, ou eu vou enlouquecer, eu vou abandonar tudo. Então, eles têm esses coordenadores de monitores para criança com necessidade especial, mas é por polo, não é na unidade escolar. Uhum. Então também fica difícil. Fica difícil de atender essa demanda. E se vocês perceberem, cada vez mais aparecem crianças com laudo, né, que precisa de um monitor específico. Então é difícil, sim, e até o monitor, a questão do salário também é muito baixa. Então aí o pessoal, para ser mordido, para ser chutado, lá no sindicato nós temos o pedido de ajuda de pessoas com hematomas de chute de criança. A criança precisa da socialização? Precisa. Ela tem que ser respeitada? Tem. Ela tem o direito à escola? Tem. Mas o profissional que está lá trabalhando com essa criança também tem direitos. Eles não têm só deveres. E falta por parte, eu vejo que falta por parte do município esse apoio a esses profissionais. Tânia, eu vou fazer a última pergunta, não sei se o Rodrigo e o Valdomiro ainda tem alguma coisa. Enquanto você falava, eu lembrava aqui dessa nossa cobertura do Sinceb. Quando o Orlando vinha aqui, e agora você, já com bastante tempo também de casa, era vice lá, era a segunda pessoa importante dentro do Sinceb do ponto de vista da direção, né? E cada vez que o Orlando vinha aqui, ele falava dos processos que o Sinceb buscava junto à prefeitura. E eu conversava com o pessoal da prefeitura, conversei muito com o próprio ex-prefeito Arivec, né, o Molina, e sempre o Ari costumava chamar isso aí de esqueletos que ele encontrava no armário das outras administrações. Eu quero te perguntar, ainda tem muito esqueleto desse aí para ser encontrado? Não, encontrado eles estão aí, tem que montar o esqueleto, né? Aí, essas coisas aí de processo do tempo, tinha coisa do tempo do Ciro Rosa ainda da última. Pois é, o que tem ainda? Ainda tem. Porque às vezes o cidadão não consegue entender isso. Cidadão, o quanto isso impacta na vida da cidade de Brusque, na vida do dia a dia. E não estou aqui questionando se o servidor tem direito ou não. Claro que ele tem, lógico. Mas eu digo assim, o cidadão não faz ideia quantos milhões já foi tirado do orçamento do município, que poderia ser aplicado em alguma outra situação, por conta da irresponsabilidade de quem passou em gestões aí e preferiu não pagar, né, ou deixar para discutir na justiça. Então eu queria saber de você o que nós temos hoje aí, se ainda tem muita coisa a ser discutida pela justiça. Tem. E ainda temos processos da época do ex-prefeito Ciro Rosa. Certo. E cada prefeito que entra, ele sempre vai encontrar um esqueleto no armário para ser montado. E esses que entram ainda deixam algum esqueleto também pro próximo? Deixam. Deixa eu perguntar uma coisa, a Prev Brusque é assunto encerrado, aquela situação da Prev Brusque, ou ainda tem algum fantasma, né? É assunto encerrado, mas o município herdou os aposentados e pensionistas daquele regime de previdência. Então esse é um que permanece até o último aposentado ou pensionista vir a falecer. Isso é uma dívida da prefeitura mensal que ela repassa para o IBPREV e o IBPREV repassa para o servidor. Nós temos sim um processo de FGTS. Olha, quanto tempo o serviço público tem estatuto. Nós temos um processo de reenquadramento, que esse é milionário, como diz o Dirley, né, de milhões, e tem outros processos menores, mas toda a gestão que tem passado está deixando o esqueleto no armário. Esse de reenquadramento, quando você fala milionário, estamos falando de que valor? Já tem um cálculo disso? Tem. Qual é o valor hoje? Assim,
falta de alguns aposentados, esse cálculo, que na época eram servidores da ativa, é mais de 10 milhões. Não foi decidido ainda, ou já foi? Que a prefeitura tem que pagar? Não, a prefeitura não tem mais o que fazer, ela tem que pagar. Existe a possibilidade de acordo, como eu disse, o atual prefeito, ele sempre foi de fazer acordo para pagar processos. E nessa database nós temos 3 processos que estão para acordo. Um é o do FGTS, outro do anuênio dos aposentados e esse do reenquadramento. Então, esses 3 não tem mais o que fazer a não ser pagar. A prefeitura tem que pagar. O precatório, o acordo, ela vai ter que pagar. Então, tem que acertar como vai pagar. Isso. Então, a gente busca um acordo que a prefeitura, nós parcelamos o valor desse processo. Dependendo do montante, também é o tempo, né? E a prefeitura paga mensalmente, que fica mais fácil para ela do que estar desembolsando grandes valores para esse pagamento. Eu lamento, como cidadão, eu lamento porque, infelizmente, essa coisa de ser público, e aí eu estou responsabilizando quem passou. Sim. Que deixa o próximo. Mas quem sofre com isso é a comunidade, porque aí você deixa de investir esse dinheiro, né, em necessidade e acaba tirando de outro lugar, né? Sim. Porque tem que pagar. Tem que pagar. Então, o que a gente sempre diz para os prefeitos, o sindicato não é inimigo da prefeitura e do prefeito. Nós estamos ali para ajudar a evitar esse tipo de coisa. Quando nós buscamos uma negociação de direitos do servidor, é para evitar que amanhã depois venha um processo que pode ser milionário e que vá afetar as contas públicas. Então, o sindicato claro, vai ter momentos que a gente vai concordar e vai ter momentos que nós vamos discordar. Mas o objetivo do sindicato é defender o que o servidor tem, mas também tentar viabilizar, fazer com que a prefeitura enxergue o que é de direito, o que está garantido na lei, que ele não precisa agir contra, que daqui a pouco vai gerar um processo contra a administração. Tânia, muito obrigado, Tânia, e boa sorte, mas eu acho que vai ser encaminhado. É só acertar o tal do restaurante. Conversando mais um pouquinho e a gente assim, todos os servidores, mais de 5.000 servidores esperam. A corda está se esticando, né? Costuma-se falar que em política é assim, e ainda mais em negociação com o sindicato. Deixa a corda esticar. Eu lembro que todo político fala isso, vamos esticar a corda. Tem uma hora que não vai dar mais e vai ter que... Aí nós temos um bom negociador, né? O João Batista, ele é... O João é ferrenho. O João é um excelente... O advogado, né? Não, o economista. O economista. O João tem argumento, né? O João tem argumento e ele tem conhecimento da realidade da folha da prefeitura. Então ele faz esses estudos, ele vê o comprometimento, se bate, se não bate, como forma. Então o João há muito tempo trabalha com a gente e ele é negociador, ele trabalhou no Diese muito tempo, então o João tem uma carreira nessa experiência, ele tem uma experiência nisso. E nós temos o Dr. Cláudio também, sim, que é o jurídico, que ele é fera. Sincep tá bem auxiliado, bem assessorado. Aliás, eu já quero que de repente fazer um convite para o João, então, para numa oportunidade a gente falar sobre a reforma tributária, o que ela vai impactar no serviço público. O Orix vai estar aqui agora no final do mês, né? Porque ele está se especializando nisso e ele estava dizendo para mim que lá dentro da prefeitura vai ter uma remodelação, um ajuste nas coisas, porque anualmente. Isso, até porque o município pode perder. Sim. Ou de repente pode ganhar se fazer o trabalho certo. Quem sabe o João seja Ele é a pessoa perfeita para falar sobre o assunto. Então você já está intimada a fazer o convite para ele. Vou repassar o convite para o João, com certeza ele vai aceitar. Obrigado, Tânia. Eu é que agradeço, Dirley. Um bom dia a todos.